Para eu chegar nesse cenário, eu precisei de muitos testes. Colei post-it na parede, testei vários enquadramentos e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo exatamente como eu fiz para montar esse cenário. Até porque várias pessoas já elogiaram o meu cenário, falaram que transmite muita autoridade. Teve gente que achou que esse meu cenário aqui é tecido, mas ó, não é tecido, é real e eu quero de fato nesse vídeo mostrar os meus bastidores, como que eu fiz para escolher esse espaço onde é hoje o meu escritório, o que eu conversei com os arquitetos para poder definir esse cenário, para que você também consiga fazer um cenário profissional aí no seu escritório ou até na sua casa, mesmo que hoje você não tenha tanto para investir. Vem que eu vou te mostrar. Eu dividi esse vídeo em 6 pontos muito importantes, então independente se você tem hoje ou não grana para investir num cenário mais profissional, eu quero que você se prepare, porque o primeiro ponto muito importante é a escolha do espaço. Então antes de eu falar sobre como que você vai fazer para escolher o espaço, deixa eu me apresentar se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Franciele Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Então vamos falar primeiro sobre a escolha dessa sala. Eu busquei, depois de muito tempo trabalhando em casa, eu busquei um escritório para poder trabalhar no presencial. Então o que eu fiz para escolher o melhor escritório, escolher o melhor ambiente? Primeira coisa, toda a sala que eu ia visitar, eu ficava imaginando onde eu posso gravar os meus vídeos, onde eu posso gravar os meus cursos. E quando a gente olha para essa parte de espaço, é muito importante a gente pensar sobre profundidade. Essa profundidade aqui, ela é muito importante. Como assim profundidade, Fran? É realmente você não ficar só pensando num quadradinho que você vai ter dentro daquele teu escritório, dentro daquela tua sala. É pensar assim, o quão distante eu consigo ficar do fundo. Então, nesse meu caso aqui, eu realmente fiz inúmeros testes e eu vou mostrar para vocês as fotos dos testes que eu fiz em diferentes ambientes nessa sala. A gente já fez até um vídeo mostrando os bastidores desse escritório, vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu me preocupei muito com essa questão de profundidade. Então, quando você for ver um espaço, mesmo que, Fran, mas a sala que eu tô vendo ou a minha casa não tem muita profundidade do fundo, na dúvida, fica na diagonal. Você pode ficar tanto na diagonal aqui no caso eu estou virada contra a janela, mas você pode ficar a favor da janela. Então a gente fez vários testes nessa sala, testamos inclusive tentar usar o fundo da janela, que tem gente que acha muito bonito, né? Mas na hora do vídeo dá um trabalho usar a janela, você ficar contra a janela, porque se você fica contra a janela, a luz de fora é sempre mais intensa do que qualquer luz artificial. Então ela vai dar aquela sensação de luz estourada atrás de você, que não fica nada interessante. E tudo que tu depende da luz natural, tu fica dependente de algo que você não tem controle, porque uma hora pode estar um solzão lá fora e daqui a pouco fecha o tempo, fica tudo nublado e muda toda a cor do seu vídeo. Então, quando você for ver o espaço, cuida com isso. Cuida de onde tem a entrada de luz, onde você pode se posicionar para ter mais profundidade do fundo. Observa todos esses detalhes e, inclusive, se você está pensando em alugar um novo espaço, observa também a questão de ruídos de fora, que isso vai fazer muita diferença. A segunda dica muito importante é o teste de enquadramento. Como eu disse para vocês, quando eu cheguei nessa sala, eu já imaginei os ambientes que eu poderia ter para gravar e fui fazendo diversos testes de enquadramento. Então, quando eu peguei essa sala aqui, ela já tinha uma mesa muito semelhante a essa. E aí o que eu fiz? Sentei nessa mesa que tinha, posicionei mais ou menos onde eu imaginava que eu poderia ficar, peguei meu celular e fui testando para ver o que poderia aparecer atrás de mim. Então isso é muito importante que você faça esses testes antes de sair por aí comprando qualquer coisa, antes de sair por aí fechando qualquer projeto. Senta na cadeira se você vai fazer os seus vídeos sentado. Eu gosto muito de gravar os meus vídeos sentada, até porque cansa muito quando você grava os vídeos em pé. Então é importante que você pense, opa, peraí, deixa eu sentar na cadeira e imaginar o que de fato vai ser o espaço que vai aparecer atrás de mim. Faz esses testes para que você possa ter certeza de qual vai ser o ambiente que você vai montar o seu cenário. E aí quando a gente fala de teste de enquadramento, a gente vem para o terceiro ponto, a terceira dica, lembrando que são 6. Que é o que? A questão de teste de equipamentos. Eu falei para vocês, quando eu sentei nessa mesa, eu testei com o meu celular. E eu não botei no modo câmera, eu coloquei no modo vídeo, porque daí já muda também o enquadramento. Então, quando você for fazer os testes, faça sentada da maneira como você imagina que vai estar no vídeo. E faça com o seu equipamento que você tem aí. Eu tenho celular, grava com o celular. A gente testou também com a câmera do meu cinegrafista.
Testamos também. Então testa para que você realmente tenha mais certeza de como que vai ficar o ambiente atrás de você, antes de você sair por aí comprando qualquer coisa. Nesse momento, inclusive, você pode testar a questão de iluminação. Então, Fran, hoje eu não estou podendo investir em equipamentos muito caros, não estou podendo investir em um conjunto de softbox, não estou podendo investir em um conjunto de ring light, LED, nada disso. Eu preciso da luz natural. Então esse é um ponto muito importante para você levar em consideração. Se você precisa da luz natural, você vai precisar que os teus vídeos sejam gravados de frente para a luz. Então você vai precisar pensar, opa, peraí, se eu vou precisar da luz natural, eu posso abrir a janela, obviamente, você vai abrir a cortina, abrir a persiana, mas não a janela por conta dos ruídos, e você vai pegar a luz totalmente de frente para o seu rosto. Porque quando você tá nessa situação aqui, que eu tô de lado para a janela, se eu deixar só a janela me iluminando, eu vou ficar com parte do rosto iluminada e a outra parte escura. E aí eu vou de qualquer forma precisar comprar uma iluminação aqui para poder preencher esse lado escuro do meu rosto. Então, Fran, não tô querendo investir em equipamento de iluminação agora. Então já saiba que quando você for fazer os testes de enquadramento, você precisa pensar que seu rosto tem que estar totalmente de frente para a luz. E aí eu já quero saber de você. Você já tem um cenário, está pensando em montar um novo cenário? Vai fazer na sua casa, vai fazer no seu escritório? Comenta aqui para que eu possa saber e te ajudar. Então vamos discutindo aqui nos comentários, porque daí assim um ajuda o outro. O quarto ponto muito importante é a validação do projeto. Depois que eu defini realmente onde eu imaginava colocar minha mesa, gravar os meus vídeos, cursos e tudo mais, eu passei isso para os arquitetos, nesse caso quem fez esse projeto aqui foram arquitetos, vou deixar o contato aqui inclusive na descrição, foi a CS Arquitetura, muito bons inclusive, porque eu aprovei já de cara o projeto deles, então valeu super a pena. Mas o que eu fiz? Eu passei para eles, ó, eu imagino esse espaço para gravar os meus vídeos, eu imagino prateleiras atrás de mim, então eu passei para eles aquilo que eu imaginava, que eu já queria essas prateleiras, queria essa fita de LED, queria colocar elementos aqui atrás. Passei para eles o que eu queria e eles fizeram um projeto e já de cara eu aprovei. Mas, obviamente, antes de aprovar, o que eu fiz? Vim para a sala e aí eu peguei e fiz uma simulação. Eu peguei as medidas certinho com os arquitetos e fiz uma simulação de post-its na parede. Então, para cada prateleira, eu colei um post-it para eu entender realmente qual que seria a distância, se a distância das prateleiras seria legal. Porque tem gente que não pensa nisso, não faz essa simulação. E aí quando vai sentar para gravar o vídeo, das várias prateleiras que foram colocadas, somente uma ou duas aparece, porque a distância da prateleira é pouca. Ou então se colocou 2 quadros, os quadros não vão aparecer quando você estiver sentado, sentada, ou colocou nichos, a mesma coisa. Então eu coloquei post-its para simular cada uma das prateleiras e eu vou botar para vocês aqui o vídeo que eu fiz mostrando então como que eu fiz essa simulação. Olha só, eu coloquei aqui, né, as divisórias onde vão ficar da prateleira e coloquei toda a altura das prateleiras aqui, né. Eu coloquei certinho, eu não coloquei as últimas, né, porque eu sou baixinha, né, pessoal. Mas olha só, e agora? Mais empolgada. Aqui está minha prateleira. Olha que massa! Mas não é só isso, meu povo. Olha o que eu acabei de fazer. Olha isso! Meu fundo! Gente, dá até pra sentar na cadeira que vocês colocaram aqui pra mim, ó. Oi, tudo bem, galera? Olha que massa! Ficou muito legal! E ficou super enquadradinho ali, ó. A placa dos 100 mil inscritos, eu acho até que ela é menorzinha. Mas, nossa, deu super certo ali a outra. Então, meu povo, eu já tô amando meu cenário. Então, eu peguei uma imagem do projeto, coloquei no Zoom e consegui, de fato, me imaginar no cenário. Isso foi perfeito, porque me deu muito mais segurança. Não, ótimo. E aí eu simulei também, não só eu gravando vídeos para o YouTube, mas também como que ficaria o fundo no caso de reuniões, como que ficaria o fundo no caso de gravação de cursos. Eu gravo muitos cursos nesse ambiente aqui. E aí ficou muito prático e muito mais fácil de eu aprovar o projeto e não ter que me surpreender lá na frente. O quinto e penúltimo ponto é a escolha dos elementos que vão ficar atrás de você.
Então é muito importante que você cuide com os elementos para que façam sentido com a comunicação da tua marca. Toda essa questão de cores, elementos, tudo isso comunica. Então é importante, eu coloquei o girassol, que faz parte da minha marca. Eu coloquei o leão também, porque eu acredito muito no leão, que é o rei da selva. Não é porque é meu signo, mas eu gosto muito desse animal, então eu acredito muito no poder dele. E todos os elementos aqui, desde o rapazinho aqui subindo a montanha, eu acredito muito nisso, que a gente está eternamente aqui subindo uma montanha, tentando escalar para alcançar nossos objetivos. Livros que para mim fazem muito sentido, a questão da plaquinha do YouTube, o mundo também aqui em cima, porque a gente atende profissionais e marcas do mundo inteiro, então todos os elementos aqui, eles foram escolhidos realmente com muito cuidado, e os arquitetos inclusive me ajudaram na escolha desses elementos para que eles ornassem aqui no fundo. Então cuidado em colocar foto da família, foto de filho, porque tudo isso não é atemporal, é algo que a tua filhinha que está pequena vai crescer, né? Marido, mulher, família, nada disso é legal você ter no seu cenário, tá? E cuidado também com elementos que não fazem nenhum sentido. Ah, eu vou botar um violão aqui no fundo, mas meu conteúdo não faz nenhum sentido com música. Então cuidado com isso, a não ser que tenha alguma comunicação com a tua marca. Aí você coloca no fundo, senão não faz sentido colocar muitos elementos atrás e elementos que não fazem sentido com a sua marca. E antes de eu falar para vocês então a minha última dica, eu quero ressaltar aqui que eu ainda vou falar no que eu acho que eu poderia ter melhorado nas escolhas. Calma que eu já vou falar sobre isso. Mas meu último ponto é a questão dos equipamentos. Como eu disse lá na frente, você precisa fazer simulações. O que você vai ter de equipamentos? Hoje a gente grava os nossos vídeos então com duas softbox, né? Aqui tem octabox, tem diferentes equipamentos aqui, mas são softbox, podemos dizer assim, são luzes difusas que a gente tem aqui na frente. Na parte de trás a gente acaba colocando esses bastões de LED, porque eles dão um efeito bem legal, colorido no vídeo, então ficam umas luzes aqui atrás de mim como umas luzes de contorno. Não necessariamente você precisa de todos esses equipamentos para deixar o teu cenário bonito, mas obviamente essas luzes aqui também podem fazer bastante diferença. E a gente grava os nossos vídeos com câmera profissional. Fran, preciso disso tudo? Não, você pode gravar os teus vídeos com o teu celular, colocar uma ring light na tua frente. É tudo uma questão de quanto hoje você está disposto ou disposta a investir. Mas antes de eu falar sobre a questão dos erros, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Tem muita gente que deixa para depois, para começar o seu canal do YouTube, por ainda não ter o cenário ideal, por ainda não ter os melhores equipamentos. E eu preciso te dizer uma coisa, o resultado que você vai ter com o seu canal do YouTube não depende de toda essa estrutura. Você precisa, na verdade, aprender a começar o seu canal do YouTube do jeito certo, com estratégia, configurando o teu canal do jeito certo. Não é tudo isso que vai fazer o YouTube falar, ah, eu preciso entregar o conteúdo da Fran porque tem uma altíssima qualidade de vídeo. Não, não é isso. É de fato você saber como criar esse conteúdo. Então, se você aí ainda não tem canal no YouTube, pretende criar um canal do YouTube do zero, eu vou deixar aqui na descrição o link do Desafio 15D. É um desafio de 15 dias. Em 15 dias o seu canal vai estar no ar com os primeiros vídeos publicados e o melhor, criado, configurado e personalizado pro sucesso. Vou deixar o link aqui na descrição, já faz o Desafio 15D, lá eu te ensino como gravar os teus vídeos pelo teu celular, editar pelo teu celular, de um jeito super simples. E aí você publica os primeiros vídeos com o que você tem aí e depois vai ajustando, então, aquilo que precisa ajustar ao longo do tempo. Foi o que eu fiz, inclusive, ao longo da minha jornada criando conteúdo para o YouTube. No meu primeiro canal do YouTube, eu cheguei a comprar uma câmera profissional pela OLX, uma câmera usada, mas eu achava muito mais prático gravar os vídeos com o celular. E aí sentava ali na frente do sofá, gravava meus vídeos sem tripé mesmo, com aquilo que eu tinha, porque eu realmente sabia que o conteúdo era muito mais importante do que, de fato, toda essa qualidade de vídeo. Qualidade do vídeo faz diferença? Faz diferença, mas não é o que vai te fazer vender mais. Combinado? E agora sim, quero falar para vocês no que eu acredito que eu errei, que eu pequei na escolha aqui dos elementos que eu coloquei em cena. E aí nisso os arquitetos não têm nenhuma influência porque foi uma decisão minha realmente. Então a primeira coisa que talvez eu poderia ter feito diferente é a questão de colocar as prateleiras. Elas ficam lindas atrás. Só que a questão é que você precisa de fazer uma boa iluminação, porque senão tudo gera sombra.
tudo gera sombra. Então cuidado aí se você também quer fazer uma estante com inúmeras prateleiras, porque toda a iluminação que você colocar, você vai ver que vai gerar alguma sombra. Então, às vezes, colocar menos prateleiras, menos elementos, pode te ajudar mais e te dar menos dor de cabeça na hora de você iluminar. Então, isso foi uma coisa que eu acho que eu poderia ter diminuído a quantidade de prateleiras. Embora hoje eu ame meu cenário, já tenha me adaptado, a gente já tenha conseguido se encontrar nesse cenário, mas de qualquer forma, talvez a quantidade de prateleiras eu reduziria. E outra coisa que a gente errou, e daí foi uma questão até da marcenaria, porque a gente queria, no projeto, que essa luz, essa fita de LED que tem entre as prateleiras, tivesse dimerizador, para a gente conseguir controlar a intensidade dessa luz. E acabou que a marcenaria não fez com esse dimerizador específico. E aí hoje eu sinto muita falta, assim, de ter um dimerizador para poder controlar a intensidade da luz ali das fitas de LED da prateleira. Então isso é uma dica que eu dou para você realmente não ter dor de cabeça. O resultado final ficou lindo? Ficou maravilhoso, mas mudaria esses aspectos. E aí, o que você achou? Gostou dos bastidores? Me conta aqui, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.